Boa noite a todos. Boa noite. Todos muito bem-vindos, mais uma vez aqui juntos, para ouvir uma palestra e renovarmos as nossas energias e a nossa fé, né? Hoje quem vai falar para nós é o Jorge Salomão, de Bauru. Eu não conhecia, mas pela conversa que eu pesquei, você já veio aqui. Já. Anos atrás. Tá bom. Vai falar sobre o tema verdade, bondade e necessidade. Isso? Exatamente. Então nós vamos fazer uma leitura, depois uma prece. Você vai ficar à vontade. Ok. Bom? Agradeço. No livro Paz e Renovação de Espíritos Diversos, por Francisco Cândido Xavier, Profilaxia da Alma. De múltiplos modos, enxergamos a intervenção dos outros na salvação alheia, quando o perigo ameaça. Bombeiros, aqui e além, arrebatam criaturas ao império do incêndio, repondo-as em segurança. Médicos se devotam a enfermos, preservando-lhes a vida. Em todos os recantos da terra, guardiões dedicados das vias públicas arrancam à morte legiões de pessoas todos os dias. Um amigo acompanha outro amigo em dificuldade, caminha com ele durante algum tempo, amparando-lhe os compromissos e livra-lhe o passo de precipitação em falência. E entre o plano espiritual e o plano físico, nós, os desencarnados, observamos de maneira incessante os testemunhos de solidariedade e carinho de amigos inúmeros domiciliados no mais além, que se empenham no auxílio aos companheiros que deixaram o mundo. E isso ocorre nos menores setores da vivência terrestre. Aqui é preciso suplementar a cautela de alguém alertando-lhe a memória para fechar o gás ou desligar a força elétrica, prevenindo acidentes. Ali é necessário escoltar uma criança pelos fios intangíveis do pensamento, justando-lhe quedas fatais. Além, é forçoso socorrer um motorista descuidado, induzindo-o a verificar essa ou aquela peça do carro de que se vai servir, coibindo o desastre possível. Mais adiante é indispensável sugerir a determinados companheiros em divertimento a cessação de pequenos abusos suscetíveis de impulsioná-los a processos de obsessão. De múltiplos modos, repetimos, anotamos o amor e a fraternidade operando na salvação alheia. Entretanto, para que não venhamos a tombar nas trevas da ira ou do ódio, do orgulho ou da crueldade, só conhecemos um tipo de profilaxia espiritual. Cada criatura deve orar, acerenar-se, abençoar os semelhantes, compreender que todos somos necessitados da misericórdia divina e resguardar-se a si mesma. Emmanuel. Então, neste momento, caros amigos, vamos inspirar o ar, soltar calmamente, relaxando a nossa mente, o nosso coração, nos conectando neste momento, neste lugar. Agradecendo a Deus pelo dom da vida, agradecendo a espiritualidade superior pelo auxílio constante e agradecendo ao Mestre Jesus por ser o nosso guia, o nosso maior exemplo de amor. Que tuas bênçãos, Senhor, estejam presentes nesse recinto, auxiliando a todos nós, encarnados e desencarnados. Que os benfeitores queridos possam acolhê-los, trazendo-lhes a esperança e a fé, e principalmente o conforto. E que neste momento, Pai, o nosso palestrante
possa ser intuído e orientado pelo vosso amor, e que suas palavras calem em nossos corações e nos auxiliem, ó Pai, a nos tornarmos um pouco melhores do que aqui entramos. Que as suas bênçãos e o seu amor possam orientar o nosso recinto e o nosso coração. Em teu nome, humildemente pedimos a permissão para iniciarmos as nossas atividades desta noite. Assim seja. Sim. Fica à vontade, o espaço é todo seu. Natina. Tem a aguinha para vocês, se precisar, tá? Ok. Muito obrigado. Nada. Olá, pessoal. Boa noite. Uma excelente, abençoada e maravilhosa noite de segunda-feira para todos vocês, os que estão encarnados. Uma ótima noite também para os que estão desencarnados, que muito certamente nós já os sentimos logo que nos sentamos aqui em nossa cadeira. E essa sala, esse salão, esse ambiente está repleto dessas entidades que precisam de auxílio tanto quanto nós também precisamos. Agradeço ao nosso amigo Luiz, que, como sempre, com muito carinho, nos fez esse convite e é muito difícil recusar. Então, nós estamos aqui para conversar com vocês em torno do que havia dito a nossa amiga. Verdade, bondade e utilidade. Mas, antes de eu entrar nestas três questões relacionadas à verdade, à bondade e à utilidade, eu gostaria de contar uma história para vocês. Uma história extraída dos nossos noticiários policiais. Sim, dos nossos noticiários policiais. E ao final, vocês então vão conseguir entender, vão assimilar a razão de nossa palestra estar fundamentada nestas três palavras que eu torno a repetir: verdade, bondade e utilidade. E esse caso que eu vou narrar para vocês é muito provável, se não com certeza, que vocês hão de se lembrar dele. Ele aconteceu há 30 anos atrás. Foi no dia 28 de março de 1994. Esse caso, ele ganhou repercussões a nível nacional e também a nível internacional. Não com a facilidade com que hoje qualquer notícia vira manchete em segundos em todo o planeta por conta da ferramenta que nós temos, que é a internet. Hoje, qualquer acontecimento que ocorre num determinado ponto, já, dependendo da repercussão, o planeta inteiro já está sabendo da notícia por conta dessa ferramenta que se chama internet, que nos propicia esta conexão, esta agilidade no processo da notícia, da informação. Mas no ano de 1994, há 30 anos atrás, as coisas não eram como são atualmente. Havia uma certa lentidão. Mas esse caso, apesar dos pesares, ele tomou repercussão internacional também. Que caso é esse? Vocês, por acaso, já ouviram falar do caso da Escola de Educação Infantil, a Escola Base de São Paulo? Já ouviram falar? Chocante. Um caso que, lamentavelmente, por conta da
imprudência e responsabilidade de jornalistas, de emissoras de televisão, sem que eles checassem ali na fonte para saber se a fonte de onde se derivou, de onde resultou uma denúncia gravíssima, terrível, que causou uma tragédia. Que denúncia foi essa? Essa escola, a escola base que existia em São Paulo, ela abrigava crianças na fase pré-escolar, 4, 5 anos de idade. Então, o público-alvo era crianças nessa faixa etária, dos 4, 5 anos de idade. Aconteceu, minha gente, que uma mãe, inadvertidamente, vendo o seu filho brincando na escola, que ela conseguia ver pelos portões, que quem estava fora dava para ver as crianças ali na areia, no parquinho da escola. E chamou a atenção dessa mãe, cuja criança estava matriculada nessa escola base, o fato dessa criança de 4 anos de idade fazer alguns movimentos com o corpo, com o corpinho, que dava a ideia de um movimento meio que sexualizado, pornográfico. E aquilo despertou uma atenção. A luz amarela acendeu na mente dela. E ela já foi tirando conclusões imprudentes, precipitadas. Quando ela pegou o filho, já estava praticamente na hora da saída, foi para casa com aquela ideia negativa, com aquilo que ela imaginava que a criança estava ali realizando em termos de movimentação corporal, física. E ela então começou a interrogar a criança. Onde você aprendeu aquela dancinha? Onde você aprendeu aquele movimento? E de uma forma tão assim influenciadora, porque ela queria, de forma consciente, não sabemos, inconsciente talvez, que a criança respondesse exatamente para ela que ela aprendeu aqueles supostos movimentos sexualizados na escola. E ela foi criando um clima, um interrogatório, que aí a criança, 4 anos de idade, não tinha só, acabou dizendo que aprendeu com um amiguinho lá na escola. E que depois ela soube quem é esse amiguinho, foi ter com a mãe desse amiguinho para buscar informações. E curiosamente, olhem só, como que uma pequena situação, um pequeno fato, dependendo do colorido da nossa mente, pode transformar-se em algo extremamente perigoso, que causa, inclusive, tragédias, como vocês vão verificar comigo. Tragédia que essa falsa interpretação da realidade por parte dessa mãe criou na vida de pessoas decentes e honestas, mas que foram massacradas pela mídia da época, pelas emissoras, pelos jornais escritos, inclusive. Massacrados. Então, aí essa mãe tira satisfação com essa outra mãe, induz ela a assimilar a ideia falsa de que ela tinha na mente, de que as crianças lá estavam sofrendo abuso sexual. Que os donos dessa escola básica, educação infantil, eles eram pedófilos. E aí a mãe
já com a mente negativamente influenciada, e aonde está, que é muito verdadeiro, vocês sabem, mente vazia é a oficina da perturbação, é a oficina de Satanás, de modo que, nesses momentos de invigilância, quando nós achamos que alguma coisa é, embora não seja, mas ele vai passar a ser em nossas mentes, porque essa ideia vai sofrer um reforço por parte da espiritualidade inferior. Por isso que nosso Senhor havia nos advertido. Gente, orai e vigiai para não cairdes em tentação. O apóstolo Paulo já havia dito lá nas suas famosas epístolas aos Coríntios, por exemplo, que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas que são os espíritos. E nessa nuvem, vocês sabem que existem espíritos que são bons, outros são neutros, não são bons e nem maus, mas há, em grande maioria, os que são decididamente maus. Os perturbadores, obsessores, etc. Então, fazendo uma análise, uma radiografia, nós podemos, enquanto espíritos, fazer uma leitura de que essa mãe, depois jungida, aliada com outra mãe, acabaram se deixando levar por uma invigilância, e essa ideia foi ganhando cor, contornos, imagens, a ponto delas acharem que os filhos haviam sido abusados. E aí, o que as mães fizeram? Uma delas principalmente foi olhar as partes íntimas do seu filho. E aí ela viu que estava um pouquinho vermelha a área da região anal do menino, da criança de 4 anos. E diante daquela vermelhidão, o que aconteceu? Ela deduziu sem cautela, portanto imprudente, que a criança havia sofrido abuso por parte dos donos da escola. Aí elas se uniram, foram até a delegacia de polícia, isso foi num domingo, dia 27 de março de 1994, fizeram aquela denúncia, aquele auê, etc. Aí o delegado interessado em holofotes, olhem só, uma coisa que era isso, vocês vão verificar que vai se tornar algo absurdamente ridículo, lamentável, desprezível e até mesmo cruel, por falta dos 3 elementos, das 3 palavras que vocês vão depois, nós vamos costurar essas 3 palavras a esse caso: verdade, bondade e utilidade. Vocês vão costurar depois, para extrair uma conclusão que nós estamos falando. Então, minha gente, o que aconteceu? Polícia, e aí a polícia investiga daqui, investiga dali, tudo de forma assim muito imprudente, tudo no calor das emoções, das suposições, do eu acho, não tenho certeza, mas é um famoso Denorex. Alguém daqui conheceu o Denorex? Sim. Exatamente, parece, mas não é. Isso é da antiga TV Tupi, não faz muito tempo não, né? Ali da década de 70. Parece, mas não é. Era um capilar, tônico capilar, que parecia remédio, porque era muito forte o cheiro dele. Quem sentia o cheiro pensava, ah, remédio. Aí saiu aquele slogan, parece remédio, mas não é, é um tônico capilar para quem está perdendo cabelo. Então, aí o que acontece? Chamam os donos dessa escola, um número de 4, eram 2 casais que eram sócios proprietários da escola, e aí interroga daqui, inquire dali, chama a IML para fazer ali uma avaliação
física, de corpo de delito, das crianças, tal, etc., numa primeira avaliação assodada, ou seja, imprudente, e refletida por parte de um dos médicos do IML, deram um laudo ali provisório dizendo houve uma espécie de uma quase penetração. Pronto. Aí o negócio ganhou contornos de coisas graves, absurdas. Meu Deus, é aquela coisa. Mas aí passaram alguns dias naquele auê, naquele tropel todo. Aí depois o médico mudou a conclusão do parecer dele, o médico do IML, dizendo, não, reavaliando a situação, eu não tem nada a ver com penetração, não. Isso daí, na verdade, essa fissura, é porque a criança ela tem intestino preso. Ela é ressecada. Naturalmente ocasiona essas fissuras. Olha só, aí a polícia começou a tirar o corpo fora, e as mães muito bravas, achando que as mães estavam protegendo os donos da escola, e vai. O que elas fizeram? Não contentes com o laudo da polícia, que concluiu que não houve ali, e não tinha prova alguma do abuso. Elas tinham certeza de que os filhos delas haviam sido abusados. O que elas fizeram? Chamaram a televisão, a Rede Globo de TV. Aí veio quem? Jornalista. E aí, o que eles querem? Vender notícia. Sensacionalismo. Pronto. Caiu na mídia televisiva, meu Deus, você não se levanta mais. O tombo vai ser muito grande. Por quê? Aí a televisão esparramou essa notícia em cadeia nacional, outras emissoras também, e aí a população ao redor da escola, os vizinhos, ficaram sabendo de toda aquela história, toda aquela situação. Aí foi para julgamento público. O que as pessoas fizeram? Revoltadas. Aí veio aquele jornal, com perdão da expressão, uma porcaria de jornal chamado Notícias Populares. Já ouviram falar desse jornal? Um lixo, que nem poderia ser chamado de jornal, mas sim de lixo. Em letras garrafais ali, manchete. Kombi de escola de educação infantil, da escola base, foi transformada em motel para crianças. Motel para crianças. Isso está estampado ali nas notícias populares. E aí imagine a população ao redor. Nossa, criminosos, pedófilos. E, inclusive, houve acusações, não se sabe de onde vieram essas acusações, que dizia que no momento das aulas ali das crianças, os donos, sócios proprietários, levavam as crianças, transportavam as crianças nessa perua, nessa Kombi, que era propriedade também ali da escola, para motel, e tirava ali, gravava, tirava foto das crianças nuas, em poses provocantes. E aí, com a pressão que as mães fizeram, a polícia tinha tirado o corpo fora, aí se sentiram na obrigação e entraram a campo novamente. Quando teve o que mídia, quando teve publicidade, aí veio um delegadozinho aí de 5ª categoria, aproveitou, bom, agora eu vou sair nos holofotes, vou sair no Fantástico, vou sair no SBT, vou sair, enfim, vou ficar famoso. E aí ele dava ali, ele respondia a perguntas dos jornalistas, dizendo, nós temos provas cabal de que eles são realmente pedófilos, porque nós temos provas, e vai, aquela coisa toda. E aí, os vizinhos de entorno ali da escola, revoltadíssimos, sem que antes tivesse o quê? Um julgamento, tivesse um processo, ali legalmente constituído, instaurado, e já deram o veredito deles. O povão deu o veredito. Qual foi o veredito do povão? Atacou a escola, saqueou, depredou, vandalizou, jogaram coquetéis Molotov e queriam linchar os sócios proprietários, que eram 2 casais. Queriam linchar a todo custo. E eles
tiveram que ir à delegacia à força, inclusive ameaçados. A mulher do proprietário ameaçado de ser estuprada, o proprietário apanhou lá na delegacia para poder confessar um crime que ele sequer havia cometido, gente. E aí foi indo as investigações, foi indo quando chegou a uma triste situação. Qual? Não existia prova nenhuma. E as crianças depois, uma vez ouvidas por psicólogos, etc., enfim, disseram que nunca houve qualquer tipo de maltrato. Mas aí o circo já estava armado. E aí o que aconteceu? Os proprietários, tendo perdido a escola, porque ela foi totalmente danificada, destruída, vandalizada, entraram lá, imagina só o povão, mais de 100 pessoas, entrando lá e quebrando tudo e saqueando, pegando o que era interessante para eles. Mas aí depois de uns 2, 3 meses, quando esse caso estourou no noticiário, a polícia vergonhosamente teve que dizer, gente, ó, não há mais provas, eles são inocentes. Eles são inocentes. Salvo dessa tragédia, os casais ali, os sócios proprietários, que haviam guardado as economias ao longo de 35 anos, ó, com muito suor de sacrifício, que era o sonho deles, ter uma escola de educação infantil, foi por água abaixo o sonho deles. Com uma acusação leviana, falsa, imprudente, com fofocas, que acabou com a vida deles. A pressão, a humilhação, o linchamento público dessas pessoas foi tão grande, tão intensa, a vergonha, pessoas que tinham nome a zelar e não tinham qualquer mancha no histórico deles para com a polícia, nada, eram pessoas de bem, foram um tempo arrebentados, física, emocional, material e moralmente falando, a ponto de um dos proprietários, meses depois, por conta da pressão, você não aguenta, você não dorme mais, você não acredita, você está sendo acusado injustamente de infartar. Não foi fulminante o infarto, mas infartou. A partir daí a saúde dele degringolou. Em 2007, a mulher dele, a senhora Shimada, o senhor Shimada era um japonês, a esposa dele, a dona Maria Shimada. Em 2007, passado toda essa onda, já perderam tudo. As dívidas triplicaram. Eles não tinham mais trabalho, não tinham mais condições alguma. Não tinha mais espaço. Eles não poderiam comparecer no lugar porque a sociedade já apontava o dedo. Olha lá os pedófilos, olha lá os criminosos. Por mais que houvesse a conclusão da polícia de que eles eram absolutamente inocentes. Em 2007, diante de uma depressão tão grande que essa senhora Shimada enfrentou de 94 até 2007, toda essa desgraça que caiu na vida dela, da sua família, ela não suportou e acabou somatizando e desenvolveu um câncer que acabou com a vida dela em 2 tempos. Ela morreu em 97. O senhor Shimada morreu em 2014, consequência das sequelas daquele infarto que ele teve lá em 1994. O outro casal, que eles eram parentes entre si, se divorciou, ficaram endividados. O rapaz que guiava ali, que era o motorista, que transportava as crianças, ele desenvolveu um processo psiquiátrico, manias gravíssimas. Rompeu o casamento deles. Essa mulher, que era professora da escola, nunca mais conseguiu emprego algum, ficou doente mentalmente falando, mas eles estão vivos, mas estão aí atrapalhados. Sofrem até hoje as duras consequências dessa imprudência, de uma fofoca, de uma mentira, de um fato que não era verdadeiro, mas as 2 mães acharam que estavam no parasita, acusaram levianamente. Pois bem, minha gente, esse triste e trágico noticiário que aconteceu no nosso país foi um dos piores furos jornalísticos ocorridos no nosso país, que a partir daí criou-se
a obrigatoriedade em todas as faculdades de jornalismo, de quando eles estudam ali na cadeira, na disciplina de ética, esse caso é obrigatório os professores comentarem. Por conta desses jornalistas, que são verdadeiros abutres desejosos para querer crescer na carreira às custas da desgraça alheia. E se vocês pegarem recentemente, está aí no Globo Play, um documentário em que o jornalista que praticamente fez essa reportagem sem se valer de qualquer análise mais objetiva e técnica das provas, só foi lançando acusações sobre acusações, o Pedro Salaro, ele disse que ele não vai conseguir partir dessa vida, por isso que se criou esse documentário no Globo Play sobre a escola modelo, em que ele admite que errou, 30 anos depois, admite que errou, 30 anos depois, que foi imprudente, que foi leviano, que não analisou a verdade dos fatos, a bondade dos fatos. Os fatos, por mais que não se soubesse se era verdadeiro ou não, se traria alguma coisa de boa. E se aqueles fatos têm alguma utilidade. Então, muito que bem. Agora nós vamos passar para vocês o objeto da nossa palestra da noite, que é sobre os 3 crivos, e vocês vão conseguir associar essa sabedoria de Sócrates para que apliquemos no cotidiano de nossas vidas, para que a imprudência de, porventura, ouvirmos uma fofoca, uma fala qualquer de alguém, e os Espíritos insistentemente nos orientam, não passem adiante. Por quê? Porque naquela obra, Aulas da Vida, psicografia de Chico Xavier, no capítulo cujo título é Os 3 Crivos, Humberto de Campos, ou o Irmão X, ele psicografou esse capítulo, que faz parte dessa obra Aulas da Vida, psicografia do Chico, contando-nos uma história que Sócrates é o protagonista. Sócrates, que viveu há em torno de 400 anos antes de Jesus, lá na Grécia Antiga, um grande filósofo. Essa história, gente, começa assim. Sócrates estava ali, caminhando pelas ruas da Grécia, quando de repente um homem esbaforido chega até ele. Sócrates, Sócrates, preciso confidenciar algo, uma notícia com você agora. Preciso confidenciar. Aí Sócrates, espera um pouquinho só. Calma aí. Você por acaso já passou essa notícia, essa informação, esse boato, talvez essa fofoca que você vai confidenciar a mim, pelos 3 crivos? Sócrates perguntou para esse homem, pelos 3 crivos, ou 3 peneiras? O indivíduo falou assim, não, nem sei o que é isso. Então Sócrates falou, então calma lá, vamos lá. Antes de você me falar essa notícia, eu vou lhe perguntar o seguinte, primeiro crivo, essa notícia que você vai passar para mim, ela é verdadeira? Ela é absolutamente verdadeira? Ah, Sócrates, agora você me pegou, eu não sei, não tenho certeza. Então, já não passou pelo primeiro crivo. Vocês conseguem correlacionar esse primeiro crivo, essa primeira verdade, com o fato que nós narramos da escola base de educação infantil? Primeiramente, os jornalistas, se tivessem se empenhado na busca da verdade, iriam primeiramente, quando foram procurados por essas duas mães para gerarem uma notícia gravíssima que iria acabar com a vida de pessoas decentes e honestas. O jornalista, primeiramente, deveria perguntar: vocês têm certeza
de que essa verdade de vocês, ela é absoluta, ela se sustenta por provas? Olhem só, ele não fez essa pergunta. Assim como Sócrates fez para esse seu amigo lá na Grécia. Meu amigo, essa notícia que você quer passar para mim, ela é verdadeiramente absoluta, irrefutável? Ou o jornalista poderia perguntar para as mães: esse fato que vocês vão narrar para mim é uma verdade absoluta? Ah, seu Pedro Salado, não sei, a gente acha, porque eu só verifiquei ali as partes íntimas do meu filho e a minha amiga também, e a gente acha que foi ali abuso sexual. Opa, calma aí, acho que já não é mais certeza. Então, não passa pelo primeiro crivo, o crivo da verdade. Aí Sócrates fala: pois bem, não passou a sua notícia pelo crivo da verdade. Vamos descer. Vamos ver então se ele passa pelo segundo crivo. O crivo da bondade. Ele perguntou para Sócrates: mas como assim? Por mais que você não tenha certeza se é verdade ou não essa notícia que você vai passar para mim, ela é boa de alguma forma? Ela é boa? Ah, não, seu Sócrates. Não é boa. Não é boa. Não é boa mesmo. Disse Sócrates, estamos com um grande problema. Você não tem certeza se é verdade ou não. Acho que não é uma coisa absoluta. E ainda é uma coisa ruim. Imaginemos se o jornalista, utilizando dessa metodologia socrática, perguntasse para as mães: mas esse fato, essa notícia, ela é boa? Não é boa, porque nós vamos acusar donos de uma escola. Opa, se não passou pelo primeiro crivo, se esse fato é verdadeiro ou não, como é que eu vou noticiar uma reportagem se a coisa não é boa? A coisa é ruim. E bem ruim. E aí, voltando a Sócrates. Sócrates então fala: vamos para o terceiro e último crivo, meu amigo. Nós vimos que não é verdadeiro, você não tem certeza. Vimos que não é boa. Não passou pela peneira da bondade, se é boa ou não. Terceira e última peneira, ou crivo. Tem alguma utilidade que você vai falar para mim? Vai acrescentar algo? Vai nos melhorar? Vai mudar alguma coisa para melhor? Aí ele falou: não, jamais o que eu vou falar para o senhor vai trazer benefício algum, não tem utilidade alguma. Aí Sócrates conclui: você está vendo? Não é verdade, não é boa, e não tem qualquer utilidade. Então, para quê? Então, por favor, olha, siga a sua vida, esqueça o que você ia falar para mim, porque não tem condições, não dá. Você só me traga algo que seja verdadeiro, que seja bom e útil. A mesma coisa, o jornalista: mães, tem alguma utilidade? Tem alguma utilidade nós nos valermos de um canal de televisão que tem uma penetração, ao menos naquela época, absurda, dominava a sociedade, na época era sempre a que estava em primeiro plano? Tem alguma utilidade? Algo que vocês não têm certeza se é verdade? Que não é uma coisa boa? E que não tem qualquer utilidade? Então, por favor, pode se retirar. Vou embora, vou procurar outro lugar, mas aqui não. Como aconteceu com o jornal, na época, o Jornal O Globo, que levaram essa notícia até esse jornal, eles desconfiaram: opa, tem coisa errada nisso daqui. Tem coisa errada. Nós não vamos trabalhar com essa matéria. Não sei, está muito estranho. Olha, que maravilha, gente, que beleza. É a sensatez. Eles já perceberam que tinham coisas ali que não eram verdadeiras, que não eram boas e que não trariam qualquer utilidade. A não ser para as pessoas, principalmente para os delegados, jornalistas, que estavam interessados em se autopromover. Em razão disso, o que nós assimilamos, né, gente? A espiritualidade volta e meia, inclusive o próprio irmão X, nessa obra, Aulas da Vida, ele nos diz: meus amigos, vocês entenderam essa fábula, essa parábola
em que Sócrates é colocado como protagonista e nos dá uma sabedoria universal acerca da maledicência, o velho hábito de se falar mal da vida alheia ou as fofocas que nós achamos que não tem qualquer consequência, mas tem consequências funestas, terríveis, danosas. Foram informações falsas, inverídicas, fofocas, a bem da verdade, que produziram na vida de pessoas decentes e honestas, poderia ser um de nós aqui, por exemplo, que nunca mais conseguiram se levantar. E a espiritualidade insiste: não transfira o mal para frente, essas notícias que nós vemos, esses fake news da vida que nós estamos vendo, às vezes, sem passarmos pelo crivo das 3 peneiras, nós lemos de forma superficial: vou compartilhar e passar para frente. Não façam isso. Por quê? Diz André Luiz que compartilhamento, ou seja, espargimento de notícias ruins, deletérias, negativas, olhem só, é verdadeira? Que seja verdadeira. É boa? Não. É útil? Não. Não transfira. O que nós vamos ganhar com isso? Nada. Às vezes vamos gerar o pânico, o desespero, quando não, tragédias sociais como essa que nós vimos aí. A ponto, por exemplo, minha gente, do apóstolo de Jesus, o apóstolo de Jesus, Tiago, ali no Novo Testamento, se vocês pegarem o capítulo 3 e pegarem todos os versos 1, 2, 3 até o 16, vocês vão ver que aquela época, quando Tiago passou a desenvolver a missão, quando seu mestre havia partido aqui dessa terra e os apóstolos passaram a desenvolver as atividades em nome de Jesus, e Tiago então escreveu o seu evangelho, aí no capítulo 3, o título é muito sugestivo e curioso. O título é, no capítulo 3 do livro de Tiago: os pecados cometidos pela língua, pelo mau uso da língua, e as formas de repreendermos o mau uso da língua. Olha a comparação que Tiago faz, minha gente. A sabedoria desse apóstolo de Jesus. Porque o que nós estamos vendo em linhas gerais é o mau uso da língua que aconteceu por parte dessas 2 mães que foram até a polícia, que denunciaram os casais, lá, os donos da escola, que a polícia depois instaurou um inquérito, que foi sendo pressionados pela mídia, e que daqui a pouco isso foi evoluindo, que daqui a pouco foi indo de boca em boca, que daqui a pouco ganhou um rastilho como se fosse uma chama que pega um rastilho de pólvora e vai lá, sem qualquer forma de se conter. E isso, de certo modo, fez com que o mau uso da língua, as fofocas, as inverdades, as notícias falsas, também que naquela época, corriam naquela época, as fake news são antigas, tão antigas quanto o mundo é. Tiago diz o seguinte: uma chama, mínima que seja, ela pode devastar uma imensa floresta. Igualmente, é a língua, embora pequenina, ela pode devastar um ser humano, devastar uma sociedade. Não é através da língua que ocorrem os piores crimes da humanidade, não é através da língua que nós vemos a decretação de guerras, não é através da língua que dentro dos próprios lares nós estamos vendo famílias se digladiando e até uns atentando contra a vida dos outros, membros da mesma família, como infelizmente vocês já devem ter visto no noticiário de hoje, um menino de 16 anos que matou o pai, a irmã e a mãe com uma arma de fogo, porque o pai era da guarda municipal, então tinha porte de arma. Por quê? Por falta de uma comunicação decente, pelo mau uso da língua, por uma linguagem distorcida, por uma linguagem truncada, que faz com que, inclusive, cônjuges se matem, se digladiem. E o próprio Tiago, na sua comparação, na sua mensagem, chegou a dizer também: observe no navio, por exemplo, um grande navio,
que existia naquela época o máximo que tinha, mas os de hoje também. Vocês viram o tamanho de um navio? Tiago disse, olha o tamanho de uma embarcação. Enorme, não é? Tem o timão, que é o leme, que é tão pequenino, mas no entanto tem o poder de fazer com que essa grande embarcação vá para a direita, ou vá para a esquerda, ou caminhe em linha reta. Aí ele diz, a mesma coisa sucede com a língua. Ela é pequenina, ela faz parte, é um órgão do nosso corpo, mas o estrago que ela pode fazer, porque ela causa assassinatos, desgraças sociais, como nós vimos nesse noticiário da Escola Básica de São Paulo, que por conta de uma língua ferida, que não se ocupou de apurar os fatos de forma coerente, objetiva, na busca da verdade real, simplesmente, eu acho, e tenho certeza dentro do achômetro, que o meu filho foi abusado, foi estuprado. E Jesus, inclusive, em relação a esse tema, ele havia nos dito, a boca fala do que está cheio o coração. Platão nos deu, inclusive, uma regra de cautela. Ele disse o seguinte, o que pensamos, nós falamos, mas é muito importante depois que aquilo que nós falamos, nós deveremos naturalmente nos preocupar com o efeito da nossa fala. É o próprio Platão, que foi inclusive discípulo de Sócrates, nos informando que o que nós pensamos, nós falamos, mas o que nós falamos, depois temos que pensar sobre aquilo que nós acabamos de falar, refletir. Porque muitas vezes falamos coisas que não devem ser faladas. Não passamos por esses 3 filtros, não passamos por essas 3 peneiras ou os 3 crivos de Sócrates. Nós, já de forma inadvertida, nos acabamos por fazer com que a nossa falsa interpretação da realidade seja exteriorizada pela nossa fala, que vai se utilizar da língua para então verbalizar aquilo que nós achamos que é, quando bem na verdade não é. E detalhe, minha gente, tem um conto judaico que tem a seguinte narrativa. Certa feita, num vilarejo, um camarada acabou fazendo mau uso da língua e difamou uma pessoa idônea, íntegra, de moral ilibada. E aí, descobriu-se que o que ele falou em relação a essa pessoa não era verdade. E aquilo, de certo modo, causou um mal-estar naquele jovem que havia sido atacado na sua honra pela maledicência, pela difamação. Só que o acusador, ficou tão incomodado que as pessoas falaram que você falou lá dele, deixou ele muito impactado, ele está doente. Então, vocês veem que as palavras, elas têm poder, tanto para construir, erguer, quanto para destruir, jogar na lama, na fossa. Então, as pessoas falam, vai lá, cara, acerta com ele, tá, etc. Enfim, foi lá, tentou se acertar, mas antes disso precisou passar pelo sacerdote daquele vilarejo. Falou, senhor, eu cometi um fato, assim, fui lá me desculpar com o cidadão, que eu reconheci meu erro, tá, etc. Mas eu vim aqui pedir perdão, eu vim me justificar, eu vim me confessar. Aí o sacerdote disse assim, é o seguinte, meu amigo, para você resolver essa questão, eu vou lhe dar uma tarefa. Você vai pegar um travesseiro, você vai até o alto de um morro, e você então vai rasgar esse travesseiro. Tem que ser travesseiro de pedra. E você então vai sacudir esse travesseiro e vai jogar todas as pedras colina abaixo. Deixa o vento levar. Só isso, só isso. No dia seguinte você volta, ok? Ele pensou, nossa, fácil, simples, que ótimo. Que ótimo. No dia seguinte ele voltou e o sacerdote estava esperando ele. Senhor, eu já fiz o que o senhor mandou, estou perdoado. Ele falou, agora, a segunda etapa para você se redimir
vai ser você voltar lá, naquela colina, naquele vale, onde você soltou todas as penas, e você então vai pegar todas elas e colocar de volta, montar no travesseiro novamente. Aí o rapaz falou assim, mas senhor, não dá, isso é humanamente impossível. O sacerdote perguntou, mas por que não dá? O vento, ó, varreu para muito longe isso daí. Não dá, é impossível essa tarefa. Então, você está vendo? Toda vez que você difama, que você fere, que você calunia com a sua língua imprudente, sem passar pelo crivo da verdade, da bondade, da utilidade, aquilo que você eventualmente está falando em relação às pessoas, você vai causar um dano tal que você nunca mais vai ser capaz de reparar esse mal. Assim, disse o sacerdote, é a má palavra, que solta ao vento, como as penas, a palavra nunca mais você vai conseguir resgatar. E tem uma obra também curiosa para nós encerrarmos, de Mitch Albom, o nome do autor, inclusive é uma obra judaica, cujo título é Tenha um pouco de fé. Ali ele conta um fato curioso de um menino que vivia aí, maltratando os amiguinhos, adultos, e vivia falando mal daqui, mal de lá, fazendo mau uso da língua. Quando de repente o pai desse menino falou assim, menino, vem cá, estou te dando uma tábua com um martelo e um prego. Por quê, pai? Pelo seguinte, toda vez que você ferir alguém com a sua língua, toda vez, você vai pregar um prego. Ok? Ah, pai, beleza, legal. E foi passando os seus dias, passou o seu tempo. Aí o pai chamou, e aí, meu filho, cadê a tábua? Deixa eu ver. Tinha vários pregos lá. Aí o pai falou, tire todos esses pregos. E o menino foi tirando. Aí o pai perguntou, meu filho, o que tem aí na tábua? Nossa, pai, tem um monte de buracos aqui dos pregos que eu tive que tirar. Tem um monte de buraco. E o pai falou assim, assim acontece com o coração de todas aquelas pessoas que você fere, que você machuca com suas palavras dolorosas, imprudentes, agressivas. Então, a partir de hoje, não fale, não ataque mais as pessoas, porque o coração delas vai ficar esburacado, você pode ver, você não consegue mais recuperar essa maneira nunca mais. Com isso, nós encerramos a nossa conversa com vocês em torno da reflexão desse tema intitulado Os Três Crivos, ou As Três Peneiras de Sócrates, que nos ensina a termos cautela, prudência, sermos severos. Quando de repente alguém vier falar alguma coisa para nós, nós temos que mentalmente, peraí, é verdade? Isso é bom mesmo? Tem alguma utilidade? Passou pelos três crivos, pelas três peneiras? E se passar, o que acontece? Vamos ouvir, mas vamos reter conosco. Agora, se não passar, como muitas coisas não vai passar, nós temos que fazer como Sócrates fez. Siga a tua vida, esqueça, não me fala que isso não vai trazer absolutamente nada. E com isso, agradeço a atenção de todos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Uma ótima noite para vocês. Muito obrigado.